Bom dia para você. Faça do seu dia um excelente dia, porque existe em você um espírito excelente. Eu quero começar o nosso dia, nossa manhã aqui de segunda-feira, né? Semana inteira pela frente. Quero, antes de começar a ler o provérbio, quero ler um versículo aqui que acordei com ele, né? Em Romanos 8:18, aonde fala assim: eu vi uma notícia ruim agora de manhã, né? Bati o olho, né? Porque eu não gosto de ficar lendo notícia logo cedo. Mas, infelizmente, né, a gente tem sido uma sucessão de notícia ruim ultimamente, né? Mas não há de ser nada, Deus dá graça. E veio no meu coração esse versículo de 8:18 de Romanos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma profundidade muito grande nessa palavra, nessa verdade. Beijo para você aí, Denise. Beijo, Alessandra, tudo bom? E eu vou ler desde o comecinho aqui do 18, no 8:18, um versículo antes, né? Porque para mim tenho por certo, Paulo falando, né, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, mais uma vez, né, ele explicando ali que todos os sofrimentos, todas as dificuldades, as aflições que a gente passa nesse mundo, produz em nós um fruto de justiça, produz em nós algo, nos prepara para o tempo que há por vir, né, para a vida eterna com Deus, e nos prepara também para viver nessa terra reinando sobre as dificuldades. E aí no 19 ele fala: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque não só nós almejamos por um mundo de paz, de equilíbrio, né, como a própria natureza. O desequilíbrio da natureza causa pestes, pragas, queimadas e todas essas coisas, né, fora de ordem, fora de equilíbrio, descontrolado, né? Então todo descontrole da natureza é falta desse equilíbrio. E nós, como os filhos de Deus, nós carregamos em nós o Espírito Santo de Deus, que traz o equilíbrio e até para a natureza. E isso é lindo de ver, porque Jesus, ele chegou naquele barco e ele falou, né, os discípulos ali todos desesperados, achando que eles iam afundar, e Jesus falou: aquieta-te, mar, né? E falou pro vento: pare. E o vento parou e o mar ficou brando quando estava aquela tempestade. Então, essa autoridade que Jesus nos deu, ela age também sobre a natureza, né? Trazendo equilíbrio, trazendo paz. Eu vi uma vez alguém falando a respeito dessa palavra e disse assim: a paz que havia dentro dele acalmou o mar. Isso é maravilhoso. E Deus nos deu autoridade, assim como Jesus, né? Ele fez tantas obras aqui nessa terra e ele falou: vocês farão obras ainda maiores do que essa. Quando vier do alto o Consolador, o Paráclito, o Espírito da verdade, aquele que vos guiará, né, em toda a justiça, em todo o juízo, em toda a verdade. E nós, pelo nosso sim para essa verdade de Deus, nós recebemos gratuitamente esse Espírito Santo dentro de nós, e ele nos guia em toda essa verdade. E a partir desse Espírito excelente que habita dentro de nós, nós podemos acalmar a tempestade, acalmar o mar, restabelecer o equilíbrio. As pessoas percebem a presença de Deus a partir das nossas vidas, né? Calcule se todas as pessoas da terra carregassem a presença de Deus, quão diferente seria, né? Quão diferente seria esse mundo. E a gente não pode fazer isso para o mundo inteiro, mas a gente pode fazer isso pela nossa vida. Você pode deixar crescer essa chama dentro de você, reacender esse Espírito Santo dentro de você e deixar iluminar o mundo. Jesus falou que essa luz, né, cuide para que a luz que há em vós não sejam trevas, para que a gente deixe resplandecer essa luz que Deus colocou dentro de nós e não se deixe contaminar pelas trevas. Isso que é mais importante, a gente não deixar se contaminar por essas notícias ruins, por essas coisas grotescas que acontecem, coisas alheias àquilo que é a verdade da palavra de Deus. A gente não pode deixar isso tomar conta do nosso coração, mas com a centelha de luz que há dentro de nós, nós temos condições sim de iluminar tudo isso
de orar, de interceder por essas pessoas que ainda andam em trevas, né? Então é muito importante, e eu vi assim, tudo isso que a gente está fazendo aqui, buscando a sabedoria, eu coloco ali em todas as lives, né, todos os dias, né, buscando a sabedoria através da leitura do livro do Provérbio, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos buscando essa sabedoria de Deus, buscando conhecer a Deus, porque a sabedoria é Deus, para que nós possamos cada vez mais nos conhecer. E quando nós nos conhecemos, nós conhecemos também o nosso propósito, o nosso porquê. Por que você está aqui? O que arde dentro do teu coração? Aquela injustiça que queima dentro do coração está intimamente relacionado com o seu propósito, com aquilo que você veio para fazer nessa terra. Você diz, mas eu vou sair por aí salvando o mundo? Você pode fazer isso salvando a sua casa, educando seus filhos no caminho que eles devem andar, agindo de forma sábia, né? Para que as pessoas percebam Deus na tua vida e queiram conhecer mais daquilo que você é, daquilo que você conhece, né? Então, nós sim podemos fazer diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas, vivendo o propósito de Deus para nós. E a gente não tem que andar acordado, né? Jesus falou que a gente tem que andar desperto, né, nessa terra, porque tem tantas distrações à nossa volta e essas distrações acabam sucumbindo o nosso verdadeiro propósito. E a gente gasta tempo em trabalhos que não nos trazem alegria, em coisas que não nos acrescentam nada e deixamos de viver aquilo que realmente importa. Então, de todo o meu coração, eu creio assim que até o final desse provérbio, porque nada nessa terra é por acaso. Se Deus nos colocou aqui para estudar a respeito disso, Ele tem também um propósito de abrir o nosso entendimento, de nos fazer conhecedor cada vez mais dessa verdade. E eu creio que até o final dessa leitura, que eu não sei quanto tempo a gente vai levar, se vai ser só os 35 dias por aí, porque teve capítulos que a gente dividiu, né? Mas não importa o tempo, né? Que a gente saia aí desses 40 dias, que seja, 40 dias é um número tão profético, um número que fala de transformação, que fala de peregrinação, que fala de tempo de deserto, né? Que a gente possa sair desse tempo muito diferente de quando a gente entrou, né? Que a gente possa viver essas palavras e meditar sobre elas e principalmente avaliar os nossos caminhos e ver a direção que a gente está seguindo e corrigir o leme, né? Corrigir, converter, né? Converter a nossa direção se a gente estiver indo para outro lado. A Ali escreveu ali, pensar globalmente e agir localmente. Gosto dessa ideia. E penso que é o caminho para um mundo melhor, né? É se preocupar com a nossa casa, né? A primeira pessoa que você precisa se preocupar em mudar é você. A gente não tem que se preocupar em mudar as outras pessoas, porque ninguém muda ninguém. O que a gente faz é interceder pelos aqueles que precisam ainda conhecer a verdade. Mas a gente pode sim e deve buscar a mudança em nós, né? Quando nós mudamos, muda tudo à nossa volta, muda o cenário, muda tudo. Glória a Deus por isso, né? Porque Ele tem nos ensinado a cada dia, a misericórdia e o amor dEle dura para sempre e se renova a cada manhã, como a palavra diz, né? Hoje é a nova manhã, hoje a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida, na sua vida, então nós temos grandes oportunidades no dia de hoje. Então vamos ler lá o livro de Provérbio, no versículo 13. Eu não sei como você costuma ler a sua Bíblia, eu tô lendo a Bíblia aqui junto com você e da forma como eu acabo lendo comigo mesma. A gente vai lendo e de repente um versículo ali, algo salta, né, aos nossos olhos, como se nos chamasse a atenção para aquilo, né? Aqui às vezes não tenho tempo de ficar mastigando, meditando naquilo, não tem como, senão eu ia ficar parada aqui olhando para nada. e eu não tenho como fazer isso, mas mesmo assim a gente conversando, a gente falando a respeito desses versículos, grande coisa Deus vai nos ensinando a partir dele, né? A Denise colocou ali, ir deixando o rastro do céu por onde passamos. Que lindo, né, Dê? É isso mesmo, é isso mesmo.
Então vamos lá, né? O capítulo 13 de Provérbios diz assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. O preguiçoso, olha, eu acho tão bonitinho, né? Mesma forma que ele coloca ali o desobediente, aquele que fala demais, né? Associando ali a sabedoria, ele bate ali no preguiçoso, né? A gente tem que fazer, gente, a gente tem que acordar, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Não podemos ficar adormecidos. Tem grandes coisas para realizar na nossa vida. Deus tem grandes coisas para realizar em nós e por meio de nós. Vai, desperta, desperta, né? Não fique distraído com as coisas, não se deixe vencer pelo desânimo. Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes vem aquele abatimentozinho, mas é aí que você clama mais, é aí que você ora mais, é aí que você conversa mais com o seu Criador, porque a nossa força vem dele. Tem um versículo aqui, acho que em Provérbios mesmo, que fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E quando a gente busca ele, ele nos dá essa alegria. E essa alegria faz a gente reinar sobre as circunstâncias, faz a gente viver bem nessa terra, passando pelas dificuldades sem ser abatido por elas. Então busque a força que vem do alto e clame ao Senhor para que ele mostre para você qual é o teu propósito, aquilo que vai te fazer feliz em realizar. E o nosso propósito de vida não é uma profissão, não é um trabalho, é a nossa vida, é o teu viver. O que eu deveria estar fazendo nesse momento que eu não estou fazendo, né? Ou por onde que eu devo ir, qual que é a minha contribuição para essa humanidade que está aí fora, né? Isso é o nosso propósito, aquilo que quando a gente vive aquilo que queima no nosso coração, né? Isso nos dá alegria, e essa alegria vem de Deus, e essa alegria que é a nossa força. Então no 4 ali ele falando do preguiçoso, né? O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as riquezas se resgata o homem. Ó, tem gente acordando. Com as riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria, né? Tem um outro versículo que fala, eu acho que até deve ser uma tradução, que eu não lembro de ter outro versículo assim, que fala, né, que é na multidão de conselhos a sabedoria. Outro versículo aqui também, que fala a respeito disso, da importância de você buscar em outras pessoas o aconselhamento daquilo que você precisa, em pessoas que já têm resultados daquilo que você busca, em pessoas que têm uma vida que é reta, né? Uma vida que você olha assim e fala, puxa, esse é um exemplo a ser seguido. Busque sabedoria dessas pessoas, busque o conselho dessas pessoas. Aqui está dizendo que os que se aconselham, né? Se acham a sabedoria. Com os que se aconselham. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas os que ajuntam a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Né? Essa palavra de galardão, Jesus fala bastante desse galardão. É como uma coroa, uma premiação de Deus para aqueles que venceram. Né? O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede em conhecimento,
mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Que versículo lindo, né? Oi, Rose, bom dia, tudo bom, Lourdes? Pobreza e afronta sobrevêm os que rejeitam a instrução. As pessoas que não querem seguir os próprios passos, né? Querem andar por si só, não aceitam a instrução de ninguém, né? Aqui na casa da minha mãe tem os pedintes que sempre vêm ali no portão, a gente já faz até amizade, né? Aí tem um que eu perguntei o nome dele, ele não gosta de ser chamado pelo nome dele. Ele gosta de ser chamado por Chico, que é o apelido que deram para ele, né? Eu fico conversando com ele, né? Eu fico meditando também a respeito disso, como a nossa identidade é importante, como é importante você valorizar a tua identidade. Quebra isso dentro de você, peça para Deus te ajudar nisso, né? Goste do seu nome, fale o seu nome, pronuncie o seu nome em voz alta até você gostar dele, porque ele faz parte ali da sua identidade. A gente precisa aceitar e conhecer a nossa identidade. Tudo isso que a gente estava falando até agora aqui, fala também de identidade, porque quando a gente busca a identidade, né, quando a gente busca Deus, a gente acaba conhecendo quem nós somos nele, porque Ele nos fez, como Ele nos fez, qual é o nosso chamado aqui, e isso também fala de identidade, você conhecer quem você é, você gostar de quem você é, porque Deus gostou quando Ele te fez, Ele te amou, Ele te escolheu, Ele sonhou com você. Não importa a forma como você foi concebida, Deus sonhou com você. E Ele te fez a imagem e semelhança dEle. E Ele escolheu o teu nome. Eu creio muito nisso, já ouvi tantos relatos de mães que sonharam com o nome, que mudou o nome da criança no último momento, que alguém veio e falou um nome e era aquele nome. Então esse nome não é por acaso. Não importa se foi a madrinha, se foi a mãe, se foi o pai, quem que deu, foi Deus que escolheu para você e Ele faz parte da sua identidade, né? E quando a gente perde a nossa identidade, a gente sai vagando pela rua, né? Como esse moço, um moço mesmo, um menino, né? Vagando pela rua, vivendo uma vida de miséria, que não foi a vida que Deus escolheu para ele, né? Ele precisa conhecer a respeito da sua identidade, ele precisa buscar isso, e eu falo isso para ele, falo sempre que vejo ele ali, fico ali conversando, eu ofereço o que ele está pedindo, mas primeiro ele vai ter que escutar um pouco, ele já sabe que esse é o preço, né? Mas tudo volta no mesmo ciclo, né? A gente precisa conhecer o Senhor. Então ali no 18, né? Eu me lembrei disso, porque a grande maioria rejeita a instrução. Quando você vai falar alguma coisa, ele escuta por educação, né? Mas a gente sabe que aquilo não está entrando. Mas mesmo assim eu falo, porque um dia eu creio que aquilo vai entrar no coração dele. A gente tem intercedido por ele e é isso que faz a diferença. No mundo espiritual, quando você intercede, quando você ora por alguém, você dá a ele a oportunidade de que a luz penetre ali naquele lugar onde tem trevas, né? E uma hora aquela palavra vai voltar com efeito, porque a própria palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia, sem cumprir o propósito para qual ela foi lançada. Então, grandes coisas a gente ainda vai ver a partir de tudo isso, né? A gente não pode desistir de ninguém, não, porque Deus não desiste de ninguém, Deus não desiste de você, e Deus não desistiu dele, mesmo ele já tendo desistido dele, né? Deus não desiste. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas o apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Que interessante esse versículo, é um para a gente ficar mastigando ele, né? O homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E
tem vários versículos no Evangelho que falam a respeito disso. A parábola, a parábola dos talentos fala sobre isso, ó. A riqueza do pecador é depositada para o justo, né? Aquele que desonra nas suas atitudes, ainda que ele seja rico, aquela riqueza dele vai parar na mão de um justo ainda. Isso é o manejo da justiça de Deus. E a parábola dos talentos fala isso, né? Aquele que mais tem, mais lhe será dado. É semelhante, o ensinamento é uma coisa que veio na minha mente aqui, mas é semelhante essa palavra com a outra, que interessante. A terra, ou seja, a pessoa que é rica, né, e pecadora, ela não deixa herança, é isso que a palavra está dizendo, que o homem de bem deixa herança aos seus filhos. Agora aquele que é pecador, a riqueza dele, que ele pode até usufruir nessa terra, será deixado para aquele que é justo. Não vai permanecer na mão dele, nem na sua descendência ali, mas na mão daquele que é justo. Interessante. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina, né? O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome, né? Essa fome nem propriamente de comida, mas me lembra muito aquilo que Deus se refere várias vezes como fome de justiça. Jesus disse, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, né? Deus é justo, Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Olha, ó, a palavrinha mágica, ele já vai estar chegando. O Apolo, ele sabe a hora que eu vou terminar a live, a hora que eu mando beijo, quer ver? Vamos ver. Beijo grande pra você. Até amanhã, então. E a gente... Minha mãe já tá acordada, senão ele já teria vindo aqui. Que ela é o xodó dele, né? Vamos lá, esse cachorrinho. Mas que Deus abençoe grandemente aí a sua semana, uma ótima segunda-feira. E a gente se vê amanhã aí, se Deus quiser, às 6h16.